Amados, graça e paz, amém? Tô vendo um pessoal assustado, Alan, que tá soltando aquele pino da cadeira, o pessoal tá levando susto, não tá entendendo. Porque se movimentar um pouquinho, ela solta. Amados, graça e paz, me deram uma incumbência nessa noite de estar trazendo a palavra. Estão sempre me vendo aqui ministrando louvor, é o que eu amo fazer, é o que eu amo desde criança, adorar ao Senhor através do louvor. Mas a palavra do Senhor, quando ela está em nossos corações também, nós temos que trazer aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que nessa noite não seja diferente na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Convido você a abrir no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? Essa semana eu vi um vídeo da Daisy com o Nicolas, coisa linda, aprendendo a sequência dos livros, explicação, isso é tão importante, que não fique só em decorar, né? Que fique em aprender. Juízes capítulo 6, eu convido você a acompanhar essa leitura comigo até o versículo 16. Mesmo assentado, Juízes 6, do verso 1 ao 16. Amém? Nos diz assim a santa palavra do Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, e por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas.
Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Amado Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, ó Deus. Que neste momento, ó Pai, eu venha me esvaziar, ó Pai, e só falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que eu possa ser um canal de bênção nessa noite, ó Pai, para a vida dos Teus filhos neste lugar. Toma minha vida nas Tuas mãos, ó Pai, toma o primeiro lugar nessa noite. E nos abençoa, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que nós aprendemos que, por mais que a gente saiba que o Senhor Deus, Ele está sempre conosco, às vezes nós somos tomados por um desânimo. Às vezes nós somos tomados por um cansaço. Mas isso pode acontecer em nossas vidas, porque às vezes nos decepcionamos com pessoas quando dizemos amigos, irmãos, famílias. E quando a decepção vem em nossas vidas, nós entendemos e achamos que tudo está dando errado. Principalmente quando achamos que as nossas orações já não estão sendo mais respondidas. Quando achamos que as nossas orações não estão chegando ao trono do Senhor e começa a dar tudo errado em nossa vida. Às vezes nós achamos que tudo que nós planejamos, tudo que nós sonhamos, tudo que nós queremos que aconteça em nossa vida, não tem acontecido mais. Mas muitas das vezes eu entendo que a nossa natureza como ser humano, ela nos leva a isso, ela nos leva a pensar dessa forma. Mas esse é um sentimento que ele não deve estar em nossa vida. É um sentimento que ele não deve estar em nosso coração, porque ele atrapalha a nossa vida com Deus. Esse sentimento atrapalha a nossa vida espiritual. Certa vez, Billy Graham disse uma frase que marcou: Deus, ele nunca usa um cristão desanimado. E assim nos encontramos por diversas vezes. Assim nós ficamos. E isso é muito sério, porque o Senhor, ele tem para nós uma missão. O Senhor, ele tem um propósito em cada um de nós. Quando o pastor falou da Ieda lá no cantinho dela, eu costumo brincar muito que, quando me perguntam, eu digo que ela tem o dom do canto. Alguém já viu minha esposa cantando? Alguém já ouviu? Não, né? Ela tem o dom daquele canto, do cantinho dela. Deixa ela no canto dela, que ela está feliz. Mas é uma mulher que ora, uma mulher que busca, uma mulher que eu chego em casa, ela quer discutir comigo, ela quer conversar comigo o que ela leu, o que ela estudou. E isso faz dela uma pessoa diferente. Às vezes você está na casa do Senhor se questionando, mas por que eu não faço nada? Será que por que eu não posso estar lá em cima? Será que o Senhor te chamou para isso? Às vezes o teu chamado está aí. Enquanto nós estamos aqui em cima, você está orando, você está intercedendo, você está buscando a Deus pela nossa vida, pedindo que dê tudo certo. Porque estar no altar não é tão simples. Vida com Deus não é fácil. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versos 13 e 14, diz que vocês são o sal da terra, mas se o sal se perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você foi chamado para ser luz. A luz você não consegue esconder em lugar nenhum. Em meio a trevas e escuridão você não vai se esconder.
Se Deus te colocou no alto monte, é para você ser visto, ser colocado. Se Deus te colocou no alto, é para que você sempre seja visto. Mas para ser visto, você tem que ter vida consagrada. Para ser visto, você tem que ter vida no altar, vida com Deus. E muitas das vezes nós questionamos essas coisas. Por quê? A Bíblia conta a história de um rei chamado Davi, que ele cometeu um pecado do adultério. E isso abalou profundamente a vida dele. Davi não conseguia mais ter uma vida tranquila, porque trouxe a ele um desânimo pelo seu pecado. Além do sentimento de culpa por ter pecado, durante muito tempo Davi não tinha mais forças para seguir. Davi não tinha mais forças para caminhar, para seguir em frente. Por isso ele clama ao Senhor. No Salmo 51, versos 10 a 13, eu adoro esses textos que se tornam canções. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Davi estava numa situação que ele começa a clamar ao Senhor: Senhor, não saia de perto de mim, não retire de mim o teu espírito, me dê um novo coração, me devolve a alegria da tua salvação. Pelo desânimo de Davi, pelo pecado, ele estava numa situação que ele não conseguia mais ter a alegria. E quantos de nós, às vezes, estamos na mesma situação? Temos vivenciado problemas que nos deixam numa situação tão triste, que não conseguimos ter essa alegria com o Senhor. Mas Davi, ele entendeu que ele não poderia continuar vivendo dessa forma. Davi entendeu que ele, daquele jeito, se ele continuasse triste, se ele continuasse desanimado, ele não conseguiria ser uma bênção na vida das pessoas. Você sabia que a tua tristeza, o teu desânimo, contagia o irmão que está do seu lado? Quando você está alegre, está feliz, quando as coisas estão fluindo bem na sua vida, você começa a compartilhar das bênçãos com o seu irmão, tudo muda. Mas quando você está baixo, cabisbaixo, triste, tudo muda. Afinal, como ele poderia falar para as pessoas de um Deus que perdoa falhas, se ele mesmo não recebesse o perdão e se perdoasse? Como Davi poderia dizer aos outros que Deus cura, que Deus sara, que Deus liberta, que Deus dá alegria, se ele mesmo não estava vivendo isso na sua própria vida? Por isso ele clama a Deus, pedindo alegria, para vencer aquele desânimo e continuar a sua caminhada. Mas o personagem que nós queremos trazer nessa noite chama-se Gideão. Foi um homem que também foi tomado pelo desânimo. Foi um homem que quase abandonou os planos de Deus. Na época de Gideão, Israel estava passando por um momento muito difícil, porque ela estava em guerra e sofria. Israel havia sido entregue nas mãos dos midianitas por 7 anos, sofria perseguições, sofria humilhações. E quando eu falo em perseguições e humilhações, eu olho para dentro da nossa própria vida. Quantos de nós nesse momento podemos estar vivendo isso? Eu no meu trabalho eu tenho questionado muito o que está acontecendo. Eu era uma das melhores empresas lá dentro, uma das melhores facções lá dentro. E hoje tem acontecido coisas que eu não consigo entender. As coisas que eram 100% ótimas, melhores ainda, começaram a reverter de problemas. E isso tem me entristecido muito o coração. E quando eu pedi uma palavra ao Senhor, Senhor, eu estou triste, estou tão desanimado. Dá uma palavra para o meu coração, me encoraja. E Gideão, ele não teve coragem sequer de enfrentar os problemas.
Mas a partir do verso 11 do texto a qual nós lemos, você vai entender que é o chamamento de Gideão. E no verso 11, ele diz que: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás, seu pai. E ele estava malhando trigo num tanque de prensar uva, para escondê-los dos midianitas. Malhar trigo num lagar é complicado, porque o lagar ele foi feito para malhar o azeite, a azeitona para o azeite, a uva para o vinho. E ele malhava o trigo no lagar para que ele pudesse esconder dos midianitas quando eles invadissem. Você imagina o esforço que ele fazia para malhar o trigo no lagar. Você retirar minuciosas impurezas do trigo manualmente, sem a ajuda da claridade, sem a ajuda do vento. Aquilo deveria levar para ele muitas horas. Mas ao malhar o trigo, Gideão ele demonstra uma disposição, uma coragem, porque em momento algum faltou alimento para a família. Ele abençoou a todos naquele lugar porque não teve fome. O esforço dele. Mas mesmo assim Gideão, diante daquele todo sofrimento, ele já estava cansado de lutar. Eu hoje já com 60 anos estou cansado. Às vezes eu brinco com os meninos aqui, está na hora de aposentar. Está na hora de ser substituído. Porque o cansaço chega quando a dificuldade aumenta, pior ainda. E assim como acontece conosco, quando nós enfrentamos muitas lutas, nós acabamos desanimando. As dificuldades se parecem tão grandes, o inimigo parece crescer, ele parece tão grande que nós preferimos nos esconder do que enfrentar os problemas, enfrentar as lutas. Mas há uma saída, que nesse chamamento de Gideão, eu consegui tirar 4 ensinamentos que vão abençoar a minha vida. E eu creio que vai abençoar a tua vida também. A primeira delas, mude a sua atitude. Deus queria usar Gideão para derrotar os inimigos do seu povo. Mas para isso ele precisava de uma coisa muito importante, que era mudar a sua atitude. Gideão não poderia continuar com aquele desânimo, e por isso o Senhor disse para ele, no verso 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Meu irmão, se eu recebo uma palavra dessa, eu vou pular, vou sapatear, vou dar glória. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor não te abandona, Ele nunca vai te abandonar. Ainda mais me chamar de poderoso guerreiro. E assim Ele chamou Gideão, Gideão, poderoso guerreiro. Meu querido, quando o anjo do Senhor o chamou dessa forma, estava dizendo para ele que, Gideão, você não é fraco. Gideão, você não é incapaz. Você está se sentindo incapacitado, mas não, eu sou contigo. Deus estava com ele, e Gideão precisava se levantar, mudar de atitude. Me reporta aquele filho pródigo, que fugiu, mais novo, gastou toda a herança, mas chegou um momento da vida dele que ele olhou e disse, poxa, meu pai, todos os empregados de meu pai têm o que comer lá melhor, e eu aqui a padecer de fome. Eu vou voltar, eu vou correr até meu pai, vou pedir perdão. Houve nele naquele momento uma mudança de atitude, e às vezes nós precisamos mudar a nossa atitude. Precisamos fazer o mesmo. Mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que você se sinta desanimado, com medo de enfrentar a luta, com medo de enfrentar os problemas,
Você deve ignorar o que você sente e tomar uma atitude de fé. Eu posso, porque o Senhor é comigo. Eu posso, porque o Senhor não me abandona. Eu posso, porque Ele caminha comigo. Eu posso, porque Ele vai comigo nos lugares mais difíceis. O Senhor não me abandona. A segunda coisa, simplesmente obedeça. Em seguida, Gideão, ele quis saber o porquê de todo aquele sofrimento. Acho que não é diferente de nós, né? Quando as coisas apertam, nós começamos a questionar, mas por que, Senhor? Por que eu estou vivenciando isso? Por que eu estou passando esse problema? Por que essa dificuldade? E no verso 13 diz assim: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E você vai observar que no versículo 14, Deus não responde a Gideão, apenas lhe dá uma ordem, e diz, o Senhor se voltou para ele e disse, Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu que estou te enviando? Meu irmão, se o Senhor mandar, você faz. Se o Senhor te mandar ir, você vá. Gente, se Ele está te dizendo o que eu estou dizendo, eu estou te enviando, Gideão, vá e derrote os inimigos. Nós temos um péssimo hábito de querer saber o motivo. Por que tudo acontece? Por que as coisas não estão dando certo na nossa vida? Sabe o que Deus quer? Deus espera simplesmente que você obedeça. O alfabeto do crente é diferente, não é ABCD, né? É obedecer, né? É o contrário. Obedeça. Simplesmente obedeça. Uma frase que eu ouvi uma vez, não sei de quem também, como o pastor costuma dizer. Não lembro de quem disse, né, pastor? A compreensão, ela pode esperar, mas a obediência não. Simplesmente obedeça. Ou seja, devemos obedecer a Deus mesmo que não entendemos nada do que está acontecendo. O processo que você está passando está difícil? A luta está difícil? Simplesmente obedeça. A terceira coisa, mude a imagem que você tem de si mesmo. Às vezes você tem uma imagem que você faz de você, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu não consigo, por que os outros conseguem e eu não? Às vezes nos colocamos nessa forma. E o desânimo de Gideão era tão grande, que mesmo depois de Deus ter falado que estaria ao lado dele, ele achou outra desculpa para tentar fugir do que o Senhor havia planejado. No verso 15 ele diz assim, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, minha família, é a menos importante de Manassés, e eu, o menor da minha família. Naquele momento, Gideão, ele se apequenou, ele se sentia pequeno demais, por vir de uma família simples. Ele achava que não poderia fazer nada, ele achava que não poderia realizar nada de especial na vida de ninguém. Quantos de nós às vezes nos sentimos assim, pequenos, diante das dificuldades, das lutas, achamos que não tem solução, que somos pequenos demais. Mas isso eu quero dizer para você nessa noite, que se você não enxergar a dificuldade, a luta, os seus problemas, com os olhos da fé, você jamais vai passar essa luta, sem entender que Deus é contigo. Você nunca fará nada, você só precisa entender que Deus quer que você entenda que você depende dEle. Sozinho você não faz nada, sozinho você não é ninguém. E aprenda a reconhecer as suas fraquezas.
Aprenda a reconhecer o momento em que você está fraco, mas não ao ponto de fugir das batalhas que Ele sempre quer que você enfrente. Às vezes, quando o problema chega, começamos a achar que estamos abandonados, estamos só, mesmo você tendo a certeza que Deus está ao seu lado, mesmo você tendo a certeza que Deus não te abandona. É assim que você se sente. A última coisa, lembre-se de que Deus está com você. A coisa mais importante que você deve saber nessa caminhada cristã, que não é tão fácil, que não é tão simples, é que Deus te ama e que Ele nunca vai te abandonar nas horas difíceis. Ele nunca vai te deixar só. Deus, Ele nunca irá te pedir algo que você não consiga fazer, algo que você não consiga realizar. Basta você entender que na palavra dele, Ele tem resposta para tudo isso. Você vai conhecer exemplos de pessoas que Deus fez o impossível parecer fácil, parecer possível, na vida de pessoas tão comuns, na vida de pessoas tão simples, pessoas que se sentiam incapazes de realizar a obra de Deus. Veja o que ele disse a Gideão, no verso 16, Gideão, eu estarei com você. Respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Você entendeu? Você percebeu a firmeza nas palavras que Gideão estava recebendo? O quanto essa promessa parecia impossível de ser realizada? E ele disse que Gideão derrotaria com tanta facilidade que os midianitas seriam derrotados como se fossem apenas um só homem. E se você acompanhar o texto e comparar toda a história de Gideão, você vai ver que Gideão derrotou todos os inimigos de Israel. Ou seja, Deus fez de um homem desanimado, se sentindo incapaz, incapacitado de fazer, um dos maiores guerreiros que já existiu. Da mesma forma que Deus fez com Gideão, Deus quer fazer com você nessa noite. Essa palavra veio para mim de uma forma tão revigorante, que hoje eu estive na fábrica, mais um problema para ser resolvido, e aquele problema veio como se fosse um bálsamo. Eu falei, eu não tenho que me preocupar com esses problemas, vão ser resolvidos. Me entristece porque não era o que eu queria, mas o Senhor tem me levantado, tem me colocado de pé. Deus fez de um homem desanimado um dos maiores guerreiros que já existiu. Da mesma forma, o Senhor há de cumprir todos os propósitos que Ele tem para mim e para a sua vida. Eu não sei o que o Senhor tem prometido na tua vida, eu não sei quais são os propósitos de Deus na tua vida, mas Ele fala para você nessa noite, não desista, não desanime, não pare. O Deus que nós servimos está sempre conosco. O Deus que nós servimos caminha ao teu lado. Suas mãos estão estendidas por onde quer que você ande. Seus anjos estão acampados ao seu redor. Seus ouvidos abertos para ouvir o seu clamor. Está difícil, clama ao Senhor. Assim como Davi clama ao Senhor, não questione. Às vezes nós queremos fazer coisas que estão fora do nosso alcance e esquecemos de perguntar a Deus o que fazer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não desista nunca, não desista jamais. Deus há de cumprir
todos os propósitos dele na sua vida. Basta você querer. Amém? Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Você é esse Filho de Deus.